Boa noite! Estamos aqui, vamos fazer nossa live. Vamos falar sobre sincronicidade. Boa tarde. Vamos falar então sobre... Boa tarde, tudo bom? Tudo bom, Érica? Vamos lá, gente. A gente está aqui para falar de sincronicidade. Vocês viram que eu dei um Google aí para a gente ver o que o Google, né, nos entrega sobre o termo sincronicidade. Pera aí, gente. Deixa eu só colocar o telefone aqui para carregar, porque eu esqueci. Hoje eu usei tanto esse celular. Pronto. Então vamos lá. Aqui. Vamos ver se melhora assim. E eu mostrei para vocês que o termo sincronicidade meio que foi apresentado pelo Jung, né? Ele criou ali uma teoria a respeito disso. Ele fala que a sincronicidade, ele define acontecimentos que se relacionam não por relação causal, não com uma causa aparente, mas se relacionam por um significado. Então, quando a gente fala de significado, quando a gente para entender esse conceito do Jung e a gente vai falar de significado, a gente já entende que esse significado está evocando um sentido interior. Não é um significado exterior que alguém nos trouxe, que alguém nos entregou. É um significado daquilo que eu compreendo daquele fato, né? Daquilo que está acontecendo, daquilo que eu preciso compreender. Então, a partir desse entendimento, né, Jung falou que tem a ver, são relações... acontecimentos que se conectam por significado, não por uma causa de fato, né? Mas por um significado. Então a gente mergulha dentro da gente agora e aí a gente vai descortinar um pouquinho a respeito dessa sincronicidade que a gente quer na nossa vida. Vocês já perceberam que quando você está focada em algo, quando vocês estão no foco de alguma coisa, querendo saber sobre alguma coisa, querendo entender melhor sobre algo, tudo parece que traz respostas para você, alguém está falando sobre o assunto, você liga o programa da TV, tem alguém falando sobre o assunto, de repente alguém indica um filme que vai responder aquilo para você, de repente tem alguém que tira a fotinho de uma página de um livro que tem a ver com o que você estava perguntando, com o que você está intencionando, e de repente vem alguém que fala para você sobre aquele assunto. Não é interessante isso? O quanto que a gente fica, o quanto que as coisas parecem que se conectam, né, com aquilo que você está em busca. Por quê? Você mergulhou dentro de si, você está buscando um sentido mais profundo para um determinado tema, para um determinado fato. Você está buscando um sentido, uma explicação, uma razão. E de repente todo o universo começa a trazer informações que se assemelham àquilo. Para o quê? Fortalecer o seu significado. Então, quando a gente observa esse exemplo em especial, a gente vai precisar pensar aqui quando eu quero provocar sincronicidade na minha vida, de fato, em algumas coisas. Por exemplo, você às vezes você tem um grande projeto, você precisa de alguém que patrocine o seu projeto. O que você vai fazer para ter isso? Você vai começar a pensar, a buscar tudo que esse patrocínio vai trazer para você, quais são os benefícios, o quanto que você vai fazer, no que você vai aplicar e como esse recurso vai funcionar e quanto que vai ter de retorno. Tudo que diz respeito à chegada desse patrocínio. Você está aprofundando no significado, no sentido dessa sua intenção, desse seu desejo, trazendo significado. Naturalmente o universo vai começar a trazer para você pessoas, né, circunstâncias, oportunidades de forma sincrônica mesmo, para que você realize isso. O que acontece é que essas sincronicidades vão acontecendo sem que a gente perceba. A gente normalmente não está consciente do processo, mas elas estão acontecendo o tempo inteiro. E para você trabalhar isso de forma consciente, obviamente você precisa estar consciente do processo. Sabendo que quando você se coloca de corpo e alma, né, e espírito em prol de um determinado tema, de um determinado assunto, coloca a sua imaginação para funcionar em torno daquele tema, você começa a estabelecer um movimento, quer dizer, você expande a sua energia, né,
a sua frequência, você começa a expandir essa sua frequência e ela vai entrando em alinhamento com situações, com pessoas, certo? Com circunstâncias semelhantes que vão trazer para você mais sincronicidade, resposta, ok? Então, pensa um pouco a respeito de se a sincronicidade, segundo Jung, tem a ver com o significado já evoca, tá? Já traz para você, evoca uma força interna a você. Porque o que é de onde que vem esse significado? É você que tem que ir em busca desse significado. E cada acontecimento, cada circunstância vai ter um significado para você. Então, quando você mergulha no significado daquele tema, você abre espaço para sincronicidades. Fica em dúvida com alguma coisa, você tem aí pergunta, para e reflete nessa pergunta por um tempo, com bastante atenção, com plena presença. Você vai observar como que o universo vai trazendo respostas. Sabe, uma vez eu estava com muita dúvida em um determinado assunto dentro do campo da metafísica, uma coisa que a gente estava estudando, e eu estava com muita dúvida. Eu não conseguia, eu meditava, eu parava fazer meus exercícios, eu ficava perguntando aquilo o tempo inteiro. E vocês vão se surpreender da forma como eu tive a resposta naquele dia, né? Eu estava andando na rua, estava indo em papelaria comprar, né, alguma coisa que eu precisava, né, enfim. E aí, de repente, uma pessoa vem andando na rua com um panfleto de uma dessas clínicas, né, dentárias e tal. Não, a gente tem um plano dental e tal. E aí, de repente, ele para tudo e começa a falar comigo. E ele começa a falar coisas que me davam resposta para o que eu vinha perguntando algumas semanas atrás. Que eu vinha meditando, buscando aquela resposta. Aquele homem parou do meu lado, ele estava fazendo o trabalho dele, ele parou tudo e começou a conversar comigo sobre o tema que eu estava esperando resposta. Isso aconteceu comigo, não foi uma única vez, isso aconteceu várias vezes em outras situações, em outros tempos, né? Já aconteceu comigo quando eu tinha uns 21 anos, e aconteceu comigo há poucos anos atrás, e todas as vezes que eu vou na rua, ou que eu estou em prol de entender alguma coisa, né, trazer um significado mais profundo daquilo que eu estou estudando, por exemplo, eu sempre encontro alguém que me responde. Ou sempre encontro alguém que indica um livro e que aquele livro tem a resposta. Ou encontro alguém que faz uma postagem pequenininha no Instagram e aquela postagem tem a resposta do que eu estava buscando. Gente, isso é incrível. E aí, quando você começa a compreender, de fato, o que significa essa sincronicidade, você vai entender que é uma resposta à sua concentração, ao seu foco concentrado naquilo que você está em busca, naquilo que você está querendo entendimento, naquilo que você está imerso. Porque quando a gente mergulha, né, em algo, a gente está buscando um significado mais profundo para isso. Todas as pessoas que eu conheço que vão em busca de espiritualidade, que vão em busca de compreender mais as coisas da vida, entender como as coisas funcionam, mecânica quântica e tudo mais, essas pessoas estão buscando um significado mais profundo para aquele assunto. De forma que, se aquilo tem um significado para mim, aquilo é importante para mim e aquilo vai me trazer alguns resultados. Então, quando você para e começa a refletir, tudo que você está em busca, você na verdade está buscando um significado mais profundo, um sentido mais profundo. Quando você se detém a estudar algo, você não quer mais saber só da superficialidade, você quer saber da profundidade. E quando você mergulha nessa profundidade, você está mergulhando na verdade no campo de possibilidades infinitas, né? Você está mergulhando no campo de possibilidades infinitas. E dentro do campo de possibilidades infinitas, você vai gerar uma vibração que vão atrair vibrações semelhantes para te trazer respostas, conectar e dar mais força a esse significado que você está em busca. Então, gente, por mais que a gente tente tornar segmentado demais, mecanizado demais os processos de compreensão interior, de autoconhecimento, isso é quase impossível, porque o conhecimento, o autoconhecimento, ele está todo entrelaçado. E a dificuldade para nós é justamente conseguir processar ou atuar a partir desse entrelaçamento.
a partir desse entrelaçamento. A gente não consegue entender. A gente tem aquela visão, né, mecanicista, né? Tudo na ordem, cada pecinha no seu devido lugar, e na verdade, assim, aparentemente é caótico, né? Nesse campo de possibilidades infinitas, aparentemente é caótico, mas tudo está funcionando. Tudo está em perfeito funcionamento, trazendo vida, trazendo realidade, construindo realidades, né? O tempo inteiro. Então eu quero que você reflita sobre isso. Você está buscando que tipo de sincronicidade? Quer dizer, você vai olhar primeiro as sincronicidades da sua vida. Porque o que você trouxe de sincronicidade na sua vida, tá? De conexões e tudo mais, é resposta, é referente ao que você decidiu entender mais, buscar mais e está gastando mais energia com aquilo, pensando, sentindo. Isso está levando você para o profundo, tá? Fazendo você olhar isso com muita profundidade. Vou dar um exemplo de uma questão de sincronicidade que não é muito positiva e que talvez seja o mais comum da gente compreender. Quando você está muito aborrecido com alguma coisa, alguém te falou alguma coisa que aquilo doeu dentro de você, aquilo te deu dor, você não consegue pensar em outra coisa, você não consegue sentir outra coisa. Você começa um processo de diálogo interno em relação àquilo que foi dito, e aí você fica naquela, eu deveria ter falado, eu deveria ter dito, e eu não disse. E a pessoa disse aquilo por quê? Qual é o problema? É comigo? É com a outra pessoa? Você fica ruminando aquilo. Você está, na verdade, mergulhando naquilo, sem perceber. Você está inconsciente porque as suas emoções estão deixando você com aquele véu e você não está enxergando. Então você está apenas sentindo e ruminando aquilo tudo. E aí você fica aborrecido, obviamente, você está vibrando isso no seu campo, levando isso para fora do seu campo. E o que você tem de volta? Né? O que você tem de volta? Você tem de volta situações semelhantes. Pessoas vêm contar coisas, isso aconteceu comigo também. Outra pessoa vem e faz a mesma coisa da pessoa anterior, ou repete alguma palavra que tem a ver com o que foi dito, porque o seu estado de tristeza ali está puxando você para baixo para fazer você enxergar, ressignificar aquilo, né? Buscar essas informações a respeito daquilo, né? Então, o que você precisa, de fato, entender? Que se isso acontece para esses sentimentos negativos, você pode fazer a mesma coisa para os positivos, para as coisas que te alegram. Então, quando você está num processo de criar uma nova realidade, por exemplo, e que você fala assim, como que funciona isso? Lei da atração, como que isso funciona? Você começa a entender pensamentos, sentimentos, frequências, e aí você começa a experimentar. Quando você está fazendo isso, você está entrando em situações, você está mergulhando para buscar mais significado. Naturalmente o universo vai começar a trazer para você mais informações. E aí você vai ler um trecho lá na Bíblia e você vai dizer assim, caramba, isso é lei da atração. E você vai ler um livro lá sobre ciência, mecânica quântica, vai dizer, isso é lei da atração. E você vai ler um livro sobre filosofia, alguma teoria de um grande pensador, de um grande filósofo, você vai dizer, isso é lei da atração. Você vai enxergar a lei da atração em tudo. Por quê? Sincronicidade. E é interessante que vão chegar para você trechos que falam daquele tema, que é justamente para você continuar criando uma conexão significativa. Isso é sincronicidade. Olha que coisa linda, né? Isso é muito linda. Então, quando você começa a entender, o convite aqui até aqui, talvez você tenha vivido sincronicidade de forma inconsciente. Vamos viver isso de forma consciente? Vamos treinar isso no fim de semana? Escolha algo para pensar, escolha algo para refletir, para meditar, para sentir, para estudar. E veja o que vai acontecer com você nos próximos dias. As informações que vão chegar para você nos próximos dias. O que as pessoas vão dizer. Gente, às vezes eu recebi a resposta. É hilário isso. Nesse apartamento aqui onde eu moro, não. Mas no outro, né, que eu vivia, a minha cozinha, a janela da cozinha dava meio que dava pra gente ouvir a rua, né? Eu tava no segundo andar, então quem passasse na calçada eu ouvia a conversa. Não tinha como não ouvir. Então, às vezes eu tô ali lavando a louça, né, refletindo na vida, fazendo comida. E daqui a pouco eu tava refletindo sobre alguma coisa que eu estava em pergunta interior, né? Porque a gente que gosta de estudar, a gente que é metafísico, a gente que gosta de espiritualidade, a gente está sempre conversando consigo mesmo, a gente está sempre mergulhando em si mesmo e buscando respostas. E eu estava nessa questão eu estava com uma determinada questão buscando essa resposta.
E foi muito interessante, porque o trecho que eu ouvi da conversa das pessoas que passaram exatamente na minha janela, né, eu estava no segundo andar, eu ouvi, a frase era exatamente a resposta do que eu estava buscando. E eu agradeci tanto ao universo pela resposta, né? Então a gente não sabe de onde virão as respostas. Eu quero que vocês experimentem. Escolham hoje, quando a gente fechar aqui essa live, escolham um tema que vocês vão pesquisar, que vocês vão estudar. Escolha. E você vai passar, retira alguns momentos do seu dia, ou vai estar tomando banho, está fazendo alguma coisa, retira alguns momentos do seu dia para refletir sobre esse tema que você escolheu. O que ele é, procura analisar, sabe, como se você tivesse uma visão 3D, assim, olhando lá todos os ângulos possíveis, pensa nisso, esgota isso, imagina possibilidades em torno desse tema e vai, assim, vivendo isso. O que vai acontecer com o tempo? Você vai começar a perceber que algumas coisas vão começar a surgir para você, ou na internet, ou alguém vai falar com você, ou você vai ouvir conversa que tá conectado àquilo, alguém vai te trazer um livro que está conectado a isso. Gente, isso é fantástico, né? A Cíntia tá falando aqui, né? Está acontecendo agora, eu pedi ao universo para conversar comigo, liga o celular e você fala, que coisa boa, viu? Sincronicidade. Gratidão aí, vocês são maravilhosas, viu? Todo mundo que tá aí. Depois vocês assistam o comecinho da live, porque eu falei bastante sobre a sincronicidade no comecinho, como acho que o Instagram notifica depois, né? Para vocês não perderem, entenderem melhor o que eu tô falando, porque eu tô fazendo um comentário em cima do que o Jung fala sobre sincronicidade, né? Ele fala que sincronicidade é uma conexão, né, entre acontecimentos, mas que não se relacionam com uma situação causal, elas se relacionam pelo significado. Então, se a gente foca no significado, não pela situação causal, ele convida a gente a um mergulho dentro de si. Porque você só vai dar significado a alguma coisa quando você olha para dentro de si. Aquilo só vai ter um significado real para você se você olha para dentro de você. Se aquilo está em ressonância com os seus valores, né, com os seus valores internos, se não estão, então aquilo vai gerando algum sentido, algum significado. E é nesse ponto, nesse cenário, que a gente começa a estabelecer uma conexão com o campo quântico à nossa volta para estabelecer sincronicidades. Sincronicidades que vão fortalecer esse significado na nossa vida, sincronicidades que vão trazer respostas para fortalecer esse significado. E a tendência é que a gente vá expandindo cada vez mais esses significados. Então isso é fantástico. Isso é fantástico. A gente fazia isso sem ter consciência. Agora faça isso com consciência para você começar a perceber. Vocês já tiveram aquela situação assim de pensar numa pessoa, focar numa pessoa, é como se você estivesse ali mandando mensagem e daqui a pouco você recebe notícias daquela pessoa. Alguém falando, você vê uma foto, a pessoa está sumida lá no seu Facebook, daqui a pouco aparece a foto da pessoa com alguma notícia, ou essa pessoa entra em contato com você. Sincronicidade, gente. É dessa forma, né? Que a gente precisa pensar nesse assunto, né? Nossa, como desperdiçamos energia. Nossa, é tão simples, a gente complica. Exato. E o grande X da questão Beth, né? Beth. O grande X da questão aqui é que o nosso ego, ele tem mania de criar complexidade. Por que ele cria complexidade? Porque ele não quer que a gente vivencie esse aprofundamento, essa busca de significado, né? Porque essa busca de significado, às vezes, fazem a gente enfrentar nossas sombras, fazem a gente ter que lidar com o nosso, sabe, o nosso lado negro mesmo, né? Que na verdade isso não é ruim, mas a gente foi educado que esse lado é ruim, que a gente tem que represar, né? A gente não pode nem tocar nisso, é a sujeirinha embaixo do tapete. A gente vive tropeçando nela, mas a sujeirinha continua lá. Então o ego, ele gosta dessa complexidade. A questão espiritual, ela gosta da simplicidade. Quanto mais simples, mais impactante. Quanto mais fácil, quanto mais simples, mais resultados a gente tem. E o que a gente vê, às vezes, é uma complexidade absurda e não precisa. Só faz o teste. Experimenta esse fim de semana. Vocês vão escolher um tema, pensar sobre ele, fazer perguntas, olhar todos os ângulos, pensar em todas as teorias a respeito disso e se conectar o máximo possível com tudo isso e
vamos ver quais são as coisas que vão se conectar a isso para te trazer respostas. Só faz isso, eu tenho certeza que vocês vão ter resposta. Eu tenho o tempo inteiro. Eu tenho o tempo inteiro e não faço muito esforço para isso, não. Não faço muito esforço. Eu me conecto com pessoas, eu me conecto com respostas, eu recebo, às vezes, como eu falo, né, no início do Auditório da Alma, eu tinha passado por uma fase muito difícil, estava passando por uma fase difícil na minha vida naquela época, e aí eu tive o insight, né, do auditório, de montar o auditório com tudo que ele... Não havia ninguém fazendo aquele tipo de trabalho há alguns anos atrás, há quase 5 anos atrás. Não havia. Então, eu tive que começar tudo do zero. Eu não sabia não sabia nem baixar um programa no computador, tive que colocar um site no ar, enfim. E foi muito curioso, que quando eu abri o meu e-mail, eu estava focada naquilo, já tinha desenhado, né, tudo que me veio em inspiração, eu já tinha feito o desenho do projeto todo do auditório no papel. E aí, quando eu abri o meu computador, que entrei no meu e-mail, sabe quando pula aquela propagandinha, né, aquele pop-up, foi até um pop-up, eu entrei, eu recebi alguma coisa e eu não sei se foi sem querer, mas eu acho que eu cliquei em alguma coisa e aí quando eu abri essa página caiu um pop-up assim, né? Aprenda a montar seu site com maior facilidade, tal. Era exatamente o que eu precisava. Aprenda do zero a montar um site, e ainda tinha o AdSense, tinha um monte de coisa. Eu falei, gente, é isso que eu preciso. Aí eu entrei, olhei lá, achei legal a proposta, vi que não era difícil, que o cara ensinava para quem não sabia nada mesmo, né? Era do zero. Eu falei assim, era o que eu precisava. Olha aí a sincronicidade. E aí eu comprei aquele curso e eu montei o site. Eu não sabia baixar um programa, gente, presta atenção. Eu fui seguindo as instruções daquele programa, né, daquele curso, e em 28 dias o meu site, na época, o Auditório da Alma, estava no ar. Estava prontinho para entrar, né, no ar, estava tudo pronto. Então, veja, né, sincronicidade, né? Sincronicidade. Né? Sincronicidade, só isso. Então, comece a refletir, sabe, sobre o que você precisa trazer de sincronicidade na sua vida. Essas sincronicidades são a lei da atração funcionando, obviamente, só que você vai lidar com isso de forma mais calma, ao invés de colocar a tua mente, porque agora eu vou atrair tal coisa. Não, leve, tranquilo. Eu quero entender sobre esse assunto, eu preciso, como eu coloquei aqui no início, né, no exemplo, eu preciso de um patrocinador para o meu projeto. Então, eu vou começar a pensar sobre o que eu vou fazer quando esse dinheiro chegar. Onde que eu vou investir, aonde que eu vou colocar, que tipo de pessoas eu vou contratar, o que vai ser, que público vai atender, qual é a previsão, né, de crescimento desse meu projeto, dentro de quantos anos, quantas pessoas vão impactar com isso e tal. E aí você vai começar a pensar sobre isso, quando esse dinheiro estiver já no seu projeto. Você está estabelecendo com o universo um campo aonde você está trazendo sincronicidades. Olha que legal. E aí não se surpreenda se de repente você encontrar uma pessoa que de repente sabe de alguém que está procurando um projeto para investir. E é assim que as coisas vão acontecendo, tá? Mas seja simples, seja leve, sem essa coisa da mente de tentar controlar, né? A mente está tentando controlar o tempo todo. Não é controle, gente, é vivência, é experiência. Entenda que o seu espírito, ele vem aqui em busca de experiência. Ele não vem para cumprir karma de nada, ele não vem para resgatar absolutamente nada. Ele vem aqui para viver experiência. E todas essas experiências são do zero. Porque se não fossem do zero, a gente lembraria de tudo para trás, né? E a gente não lembra. E quando a gente faz acesso aí às leituras de registro, né? Os registros akáshicos, quando a gente faz é simplesmente com a finalidade de substituir algumas informações que ainda estão atrapalhando o seu inconsciente. Ainda estão atrapalhando a energia do seu inconsciente de se expressar. Então, lembrando que aqueles fatos são apenas informações no seu campo. Nada mais, informação você pode substituir. Olha que legal, não é leve isso? Você sai com aquela coisa do karma, porque eu tenho esse karma e não adianta eu tentar sair e eu tenho que me resignar. Gente, para com isso, isso não é espiritual. Espiritual é olhar tudo com essa vivência de viver a experiência. E o seu inconsciente é tão sábio, né, de certa forma, assim, é tão conectado ao espírito, o seu inconsciente é conectado
a inteligência máxima do universo, que ele não julga absolutamente nada. Então, se você está aí pensando em sofrimento, em tristeza, você está angustiado, você está aflito com alguma coisa, um monte de boleto para pagar, né, gente? Aí fica tenso ali com o negócio. Você está ali pensando nisso, seu inconsciente é tão assim, puro, né? A gente fala, né? Puro de olhos que não vê o mal. Ele olha aqui e está preocupado com o boleto. Ah, então vou trazer mais boleto. Vou trazer mais situações para trazer mais boleto. Porque ele entende que aquilo é a experiência que você está vibrando para ter. Não é porque você está, eu estou errado porque eu estou pensando nisso. Não, gente, ele não entende como errado ou certo. Ele entende como uma vibração e ele está devolvendo para você essa vibração. Boa tarde aí para quem está chegando, né? Então, ele entende e ele devolve essa vibração, só isso. Então, ao invés de você se sentir péssima por isso, ao invés de você se sentir a pior pessoa do mundo por estar fazendo isso, só muda a vibração. Pensa em prosperidade, pensa em dinheiro, sente dinheiro, fica alegre que você tem conta para pagar e que todas já estão pagas. E começa a pensar, quando pagar essa conta, o que eu vou fazer? Eu vou comemorar? Eu vou celebrar? Vou guardar na pastinha lá de pagos, né? Concluídos, resolvidos? E começa a pensar nisso. O universo vai começar, o seu inconsciente recebe aquela vibração, conta paga, legal. Traz as possibilidades, cria sincronicidade, traz as possibilidades para que aquilo seja pago. Aí eu pergunto a você, qual a dificuldade nisso, gente? Tem complexidade nisso? Não. Mas aí a gente fica coisificando, né? Criando coisas, né? Em torno de algo que é simples. Não precisa fazer isso. Não precisa. A gente tem alguns recursos, obviamente, que se a gente treinar, a gente fica mais apto, né? As coisas acontecem com mais velocidade. Por exemplo, imaginação. A imaginação, ela precisa ser treinada, né? Boa noite, Sara. A imaginação, ela precisa ser treinada. E a imaginação é uma ferramenta do seu espírito para que você escolha as suas experiências. A imaginação é uma ferramenta do seu espírito para que você escolha experiências. Gravou aí? Então, se você tem dificuldade em imaginar, você está perdido. Você precisa desenvolver essa capacidade de imaginar. Por quê? Quando você imagina uma situação resolvida, quando você se imagina feliz porque aquilo está resolvido, aquilo está feito. Você não vai ficar mais brigando, você não vai ficar mais entrando em conflito com aquela situação. Você está trabalhando, entende uma coisa, né? Vamos lá. A gente está aqui nessa dimensão, fomos educados a acreditar na dualidade. Para o seu espírito não existe dois caminhos, só existe um. O amor, a unidade, o bem, só existe isso. Para o seu espírito só existe uma única mente, uma única consciência. E aí quando nós estamos trabalhando na imaginação e que a gente está escolhendo uma experiência e não interessa se essa experiência é boa ou ruim, porque lembra que às vezes a gente está ali projetando uma coisa super negativa e acaba acontecendo? Fulano está doente, não, ele vai ficar com câncer. Pronto, acabou, você já decretou ali para ele. Ou para você também, né? Para você a gente faz isso, né? Também. O seu inconsciente, ele não entende se aquilo é bom ou ruim, ele entende que é uma experiência escolhida, ponto. Então, quando você escolhe uma experiência e você começa a trabalhar a sua imaginação para formular aquilo com mais detalhes possíveis, com a intenção de desenvolver um sentimento forte o suficiente para te dar satisfação. Satisfação a ponto de você olhar aquela experiência escolhida e vivenciada na sua imaginação, de você dizer assim, chega, já está feito. Estou satisfeito. Você não vai mais pensar naquilo, você não vai mais ficar preocupado se aconteceu ou não aconteceu, se está chegando, igual criança, né? Está chegando. Não, você não vai ter esse tipo de preocupação. Está feito, não tem mais o que discutir. Não tem mais como retroceder. Está feito, acabou. É assim que você vai sentir. E dentro de você, a certeza, né, a fé, a confiança de que já está feito. Esse é o sentimento, junto com a satisfação que vem, né? E aí, quando você trabalha nesse movimento,
porque a sua imaginação é uma ferramenta do seu espírito, você está trabalhando na vibração da unidade, não na vibração da dualidade. Na vibração da dualidade, nós temos complexidade, nós temos angústia, sentimentos mais densos e negativos que te mantêm aprisionados naquela situação. Na experiência do espírito, esses sentimentos são todos só sentimentos, são apenas impulsos, né? Impulsos eletromagnéticos para fazer a sua energia fluir com mais intensidade. Alcançar mais rápido, né? As informações presentes no campo e fazer com que elas se aglomerem, né? E venham para você em forma de manifestação. Então, quando você entende isso, e você sem complicar, né? Eu estou tentando explicar aqui para não complicar, estou explicando. Você mergulha em buscar um significado para o que você está escolhendo experimentar na sua vida, e você olha isso em todos os ângulos, você está usando a sua imaginação. Se tem algo que você não está conseguindo visualizar, você pergunta, por que eu não consigo visualizar isso aqui? Por que eu não sinto isso aqui na minha mão? Por que eu não consigo me ver casada com uma pessoa bacana? Por que eu não estou conseguindo me ver com um emprego assim top? Por que eu não consigo me ver ali? O que vem de encontro, né? Aí você vai começar a perceber que tem vozes ali. Ah, você não é merecedora. Então você vai trabalhar essas vozes e volta a fazer a sua intenção ali, né? Você está trabalhando a sua intenção. Você está trabalhando a sua escolha, buscando um significado profundo e real, né? Trazendo esse estado, né, profundo e real. Então, quando você traz esse estado profundo e real, aqui cheio de significado, você começa a trazer sincronicidade, né? Sincronicidade. Então, aí, Nani, a lei foi assim que perdi meu relacionamento. Vibrou muito medo e inferioridade. Quer dizer, você vibrou antes e aí o relacionamento se rompeu logo na sequência. Porque o seu subconsciente, ele devolve aquilo que você está vibrando. Ele responde a essa vibração dos sentimentos. Então, vocês entendem o quanto os sentimentos, né, são essenciais à nossa vida? Nós trabalhamos a nossa mente. A mente é um instrumento também, tá? Entenda que a mente é um instrumento. Então, nós usamos a nossa mente para escolher o caminho. Usamos os sentimentos para dar energia viva e vibrante daquilo que você está escolhendo. E a imaginação da forma. Olha que coisa linda. A imaginação da forma, ela, né, coloca-se no campo da realidade para você. Você precisa desses elementos. Se você não tiver esses elementos funcionando em harmonia, você vai continuar criando de forma inconsciente, sofrendo, né, as consequências. Então, a minha proposta para vocês essa semana, esse fim de semana, é que vocês experimentem a sincronicidade dessa forma. Escolha um tema, tá? Escolha um tema. Visualize o máximo possível esse tema. Imagine, né, essa situação. Se tiver dúvidas, faça pergunta, né? Como que eu resolvo isso? Como que eu consigo me ver dessa forma? Por que eu não estou conseguindo me ver ao lado de alguém bacana? Por que eu não estou conseguindo me ver naquele cargo, né? Por que eu não estou conseguindo acreditar que isso aqui é possível, né? Comece a fazer perguntas. E assim, se você tirar alguns momentos do seu dia para parar e pensar sobre o que você está escolhendo, pensar com esses detalhes, você vai começar a estabelecer, como se você colocasse uma roda energética girando à sua volta, buscando informação, um radar, né? Ele está buscando as informações para te responder. O universo não gosta de deixar ninguém sem resposta. O seu inconsciente também não gosta de deixar ninguém sem resposta. Então, faça esse exercício e vamos ver segunda-feira, ou se vocês lembrarem, né, aqui da Alessandra, vem aqui no meu direct e conta aí o que você percebeu de diferente. Conta no meu direct o que aconteceu aí, o que você trouxe de sincronicidade para sua vida. E aí a gente, de repente, se você permitir, né, se você pode compartilhar, eu boto aqui no meu stories para você ver o quanto que vocês vão conseguir realmente criar essa sincronicidade na sua vida, né? E a sincronicidade é a lei da atração. Só que de uma forma mais leve, né, gente? Mais leve, sem tanta complexidade na vida, né? Bia Semijoias, né? Também está colhendo frutos essa semana. Isso é maravilhoso. A gente lembrar, é isso aí. Lembra de mim aí para mandar os resultados, né, gente? Compartilhe suas bênçãos.
Ok, a ansiedade está sendo o bloqueio, então você precisa cuidar da sua ansiedade, né? Você precisa... a ansiedade, ela acontece porque a gente está mergulhado no campo de dualidade. E a ansiedade, ela tem várias facetas, assim. A ansiedade, ela está ligada à sensação de controle, né? A necessidade de controle. Eu quero controlar o tempo, então eu quero que aconteça agora. E aí, se você se coloca no tempo do seu espírito, que é sempre agora, acaba com a sua ansiedade. Então, o que você precisa fazer? Você vai respirar profundo e se colocar sempre no agora. Exatamente agora, aqui onde eu estou, né? Sinta esse momento presente, se coloca nessa presença, no agora. E aí você vai começar, Nani, a partir desse estado de presença, você vai se colocar na experiência que você quer viver. Você vai perceber que não vai ter tanta ansiedade. Você vai se colocar na experiência que você quer viver e você não vai viver tanta ansiedade. Você vai ver que isso vai ser mais calmo, mais, sabe, mais ameno. Você vai, à medida que você for fazendo esse estado de presença, essa ansiedade ela vai cedendo. E aí quando você se colocar no estado desejado, né? Isso vai ser, como estar no estado de presença. Então, a ansiedade ela tende a se dissipar fazendo esse exercício, tá? Então, experimenta, depois me conta aí como é que foi, tá bom? Então é isso, gente. Eu queria dar esse recadinho para vocês na sexta-feira. Ontem eu não pude vir aqui para fazer live, né? Não deu mesmo. Ontem foi super corrido. Mas a gente tá aqui de novo. Segunda-feira eu tô de volta. Amanhã, se der um tempinho, eu venho aqui também, faço uma live, mas eu aviso antes, né? Um tema e tudo mais. Então agradeço aí a vocês por me acompanharem. Se essa live fez sentido para você, marca os amigos, compartilha com alguém aí para que a pessoa venha, assista, conheça isso. De repente a pessoa vai ter assim uma luz, né? E aí pode mudar, melhorar a vida dela. Então isso a gente ajuda, né? A gente se ajuda a ajudar as pessoas. Então isso é sempre muito bom, tá? Gratidão aí a todos vocês. Um fim de semana maravilhoso, glorioso, cheio de sincronicidade. Vamos lá? Tchau, gente. Gratidão.